Olá e bem-vindos ao Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Tomás Ferreira, Leonardo Miranda Hello! e Miguel Aido. Ei! Hoje falamos de The Offense, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. The Offense é um thriller psicológico de 1973 realizado por Sidney Lumet e protagonizado por Sean Connery numa das interpretações mais cruas e desconfortáveis da sua carreira. O filme segue um detetive veterano consumido por anos de violência enquanto investiga o caso de um alegado abusador de crianças. Estreado numa época em que o público ainda associava Connery ao charme intocável de Bond, o filme chocou pela sua brutalidade emocional e pela atmosfera sufocante, acabando por se tornar uma obra de culto discreta dentro da filmografia de Lumet. Muito bem, nada diz festa de sexta-feira à noite como um colapso nervoso existencial envolto em nevoeiro britânico deprimente. Contudo, o que achou Royale Without Cheese deste mergulho amargo na culpa, repressão e violência? Rapazes, façam favor, dizemos. Foste tu que escolheste, não? Yes, I did. Saw the film ages ago, assim há uns bons anos, e foi um filme que tocou bastante do Sidney Lumet. Eu gosto muito do Sidney Lumet. Tem um realizador que tem sempre um toque Lumet ou Lumet? muito particular. Vamos lá. Agora Lumet ou temos que Lumet? How do you isto. say it, though? Porque os ingleses, os americanos, às vezes dizem Lumet, Sidney Lumet, porque não tem a questão de Lumet. dissipar o T, Lumet. ou Lumet, ou será Lumet? It's not French, though. Eu sempre disse Lumé, não importa. Vamos ficar aqui no meio A gente termo. sabe É o quem estamos a Sidney, falar. é o Sidney. Lumet. É o Sidney. O Sidney. Sid. O Sidney tem sempre um toque particular nos filmes que faz ao nível emocional e das suas histórias. Tipo, há sempre uma interioridade em relação aos personagens e aos mundos que ele cria são bastante atraentes e digo com isto, por exemplo, alguns filmes dele. O The Network, of course, e o último dele. Acho que o mais recente que eu vi dele foi o último dele, recente em termos dos últimos tempos, foi Antes For the que o Devil Diabo. Knows You're Dead, que é com o Ethan Hawke. Antes que o diabo saiba que tu morreste, ou estás morto, ou Tu estás sabe que tu morto? morreste. Acho que é tu morreste. O primeiro filme em que estagiou a montadora do Oppenheimer, Jennifer Lane. Foi o pé de entrada dela no mundo do cinema, foi esse filme, portanto foi engraçado. Acho que estava como assistente de montagem, I'm not sure, não sei se era montadora assumida na altura, portanto, really early beginnings. E sim, é um filme com o Ethan Hawke e com a Philip Seymour Hoffman, super sólido, muito fixe, I really liked it. E este The Offense, que é com o Sean Connery, acho que é uma das minhas performances favoritas do Sean Connery. Pá, é um filme interessante. Para ser sincero, não sei se adorei a performance do Sean Connery, mas pronto, já desenvolve um bocadinho. It's Mas out eu there. acho que sim, acho que começa de forma muito interessante com aquela visão. Eu nem sei como é que ele consegue bem fazer aquilo, não é como se fosse uma double exposition, pronto, ali do candeeiro, da sala de interrogatório. Vamos vendo quase como se fosse assim um olho, um alien ali pela sala e Uhum. dá assim um ar um bocado estranho à cena e que na verdade não, é um início um pouco. Lá está, eu não tinha bem noção do filme que seria, portanto pôs-me um bocado fora do género, porque eu com aquele início fiquei sem perceber se para que lado é que ia. Também não senti que ia ser terror, mas dá um lado de mais thriller do que depois o filme acaba por ser. E o que achei interessante, mas há momentos em que, para ser sincero, o acting do Sean Connery retira-me um bocadinho do filme. E Hum. não sei se são más escolhas de vez em quando ou se sou eu que não o consigo ver muito fora do normal de James Bond. Eu já o vi em coisas diferentes, eu não, acho que ele é um ator bom, mas não sei porque aqui por vezes parece que ele exagera um bocadinho as reações, ou por exemplo quando ele está lá no bosque a imaginar-se, digamos assim, a encontrar. Bem, ele encontra mesmo a rapariga, mas há um momento em que parece que é assim um misto de imaginação e de realidade em que ele está a olhar para ela e o olhar que ele tem. É um bocado quase de. Calma lá, mas ele está a salvá-lo ou está a fazer o quê com a rapariga? Se calhar não sou eu que não percebi as intenções aí nesse acting dele. Mas para mim retirou-me um bocado da cena porque eu deixei de perceber um bocadinho as intenções da personagem nesse ponto e quase que me confundi com a pessoa de quem ele está à procura, não é? Que é este assassino. Mas acho que isso é Possible intencional. assassino. Porque Acho que essa é a intenção. né, todo o desenvolvimento do filme é nesse sentido de que ele, ao investigar estes crimes, fica tão obcecado pelos crimes que começa a ter imagens na cabeça das mortes e das pessoas e de tudo, né, desta violência toda, ao ponto que é sugerido que ele próprio quer cometer essa violência. Ele depois de falar com o assassino, está quase a pedi-lo para como é que eu me livro destes pensamentos, como é que eu o faço, e depois ele está a gozar com ele e começa-se a rir na cara dele. E isso é o que o faz basicamente matá-lo. E o gesto de matar é uma tentativa dele próprio se livrar então
do mal de si próprio, matando a pessoa que ele acha que é o assassino real. Fica um bocado ambíguo se é ou não, mas parece ser pela atitude dele, parece-me que é tipo, parece mesmo que ele é culpado, mas não sei. O filme Eu, não dá essa eu, resposta. eu entendo esse lado do confundir-se com ele e na questão das imagens, especialmente na cena do interrogatório. Mas para mim as imagens eram sempre este peso emocional destas coisas na vida dele, o ter de lidar com os crimes, ter de lidar sempre com ver os corpos das raparigas, o pensar nos detalhes sórdidos destes casos. E portanto para mim era mais esse lado Ser assombrado. sim, exato, do assombramento que tem pelas imagens e pelos sons e por tudo, do que propriamente quase com uma ambivalência de ele também é o assassino, ele também poderia ser esta pessoa que faz estas coisas. Eu não acho que é uma tradução assim tão direta quanto isso, não é isso que o filme quer dizer. Mas eu Tipo, acho que há momentos em que é isso que se subentende, especialmente nessa cena quando ele encontra a rapariga. Mas pronto, acho que é um detalhe também teria de rever, porque se calhar realmente estou a ver demasiado um lado específico que não é tão certo. ou seja, há aqui uma pedra de toque que o Léo já aludiu a e que tu também estás a falar, mas eu não acho que é uma leitura direta no sentido de que ele também poderia ser um assassino ou está a tornar-se um assassino. Eu não diria que é essa a intenção. Há sim essa ambivalência, no sentido de que uma pessoa tão consumida por estas imagens, a que tem existido ao longo da sua vida, nos casos com que se depara, e são imagens horríficas. Tipo, há momentos de uma interioridade tal, expressa visualmente, em flashbacks muito curtos na viagem dele a casa de carro, de volta ao lar dele, à mulher dele, ao sítio doméstico. É a primeira vez que vamos ver lá com a vida interior dele. A mulher dele, nunca ouvimos antes esta pessoa. A primeira vez que somos introduzidos a este detetive é no meio de trabalho, como que ele opera aí, como ele é a bully na China shop, so to speak, né? Tipo esta brute force, nesta força bruta que a torta e direito quer chegar a resultados muito fomentado pelo todo o horror que ele viu no passado e de muitas vezes não conseguir chegar ou chegar tarde demais aos culpados dos crimes a que ele tem vindo a assistir. E portanto ele carrega isto para casa, né? Para o sítio onde ele devia descarregar e dissipar todas essas vozes interiores. E ele, nessa viagem para casa nós vemos esses glimpses. Esses glimpses, um corpo nu numa cama, sangue na janela, todos esses pequenos detalhes. Ele, quando era mais novo, com aquela farda de iniciante, digamos assim. Para mim, o que traduz é muito no caminho daquela coisa. Alguém que fica cheio destas imagens. É alguém que, sem querer, acaba por ver aquilo que o assassino, o autor destes crimes, anteviu antes de os quer fazer. É como se o assassino, ou o criminoso, o responsável, e o assassino, digo como figura de estilo exemplo, não é uma figura geral, autora de todos estes crimes a que ele assistiu, é como se o assassino lhe desse por emprestado estas imagens que ele já anteviu, não é? O assassino prepara na sua cabeça, particularmente se estivermos a falar em alguém que os comete em série, e é alimentado pela adrenalina de, não é? O autor que vai ser destes crimes e como os vai desenhar, e depois é quase como se os desse as a gift to estas outras pessoas que acabam por contactar com estas cenas horríficas por motivos de trabalho, né? Que são os polícias, são os detetives, e depois é quase como se eles próprios estivessem sujos, fossem impregnados com estas imagens e também tivessem de as levar consigo para o resto da vida. E acho que o filme argumenta, né, o que é este trabalho, né? O que é estas pessoas conviverem também com estas imagens. Não é só o assassino que fica com elas, que é o autor delas e que fica com elas para o resto da vida. Também outras pessoas ficam com essas imagens. São as mães e os pais que perdem uma filha, ou o marido, quem quer que seja a vítima, e também são estes polícias. E, portanto, a partir do momento que ele fica contaminado com estas imagens e se torna uma, duas, três, quatro, né, ao longo de toda uma carreira de 20 anos, como diz a personagem do Connery, o detetive Johnson, ele não é que ele se vai transformar num assassino, mas vai ser uma pessoa que vai ficar muito sobrecarregada com elas ao ponto de ser tocado por essa violência e quer descarregar violência, não é? Precisa de purgar de alguma forma. E é isso que acontece com o interrogatório deste possível suspeito, não é? Não acho que quer dizer... Tudo isto para dizer, não acho que é uma tradução direta. Ele também pode... Será que ele é o assassino? Ou melhor, será que ele é o molester ou o pedófilo em questão e há Não, aqui não, uma isso também identidade Sim, isso não, sombria? não. Ou será que ele se vai tornar um assassino? Não acho que é isso. Acho que simplesmente é uma pessoa que ao longo da sua vida foi decalcada por as experiências e portanto precisa de expel. Um plano que eu acho super fantástico deste filme é o ponto de vista do detetive que interroga o Connery mais tarde, quando ele é trazido à esquadra, depois de confirmar a morte do suspeito, que é o Baxter, o suspeito de ser o abusador das crianças. E o comandante, ou melhor, o comissário que está
em frente dele a fazer-lhe questões sobre o sucedido, que é o protagonista de um filme de David Lean muito fixe, que é o Brief Encounter, escrito pelo Noel Coward, if I'm not mistaken. Muito mais velho neste filme e um filme a cores. Portanto, é sempre engraçado ver atores que transicionam num filme dos anos 50 ou 40 a preto e branco para uma realidade a cores. I think it's also always fun. É o caso deste ator. E acho que é quase como se fosse uma repetição da realidade em que o Connery subjugou o Baxter, tipo, em que estamos neste interrogatório em que as perguntas repetem-se, não vai a lado nenhum, um indivíduo fica cansado do outro, o Connery é quase exposto ao mesmo tipo de experiência que foi a que expôs o Baxter, não sei, há qualquer coisa de interessante e o medo que ele provoca no comissário e como ele se sente julgado pelo próprio comissário e este plano super interessante que é as mãos dele erguerem-se tipo à frente da câmara e é quase como se fosse uma exemplificação de this thing that I have in me, in my hands, e o comissário fica cheio de medo dele, almost without saying a thing. Nesse sentido, mencionando uma comunicação visual pura e dura do filme, eu adoro a abertura do filme. Tipo, não sei por quanto tempo nada é dito. Tipo, estás só a ver esta realidade a desenrolar-se, primeiramente com, como tu disseste, Miguel, esta abertura com esta visão quase de uma justa posição de uma segunda imagem, que é esta visão circular, que acho que é bem uma expressão da raiva interior do Connery, como se fosse like a tunnel vision. Tens esta visão quase fantasmagórica, fora de corpo, aqui ainda não fomos introduzidos ao protagonista, mas há esta energia estranha na esquadra em que ouvimos este burburinho estranho, quase como se fosse um drone, ou a bassier tone. E em slow motion vemos os polícias já perceberem-se que algo que se passa num quarto ao lado e irrompem para ver o Connery tendo dado cabo do Baxter. Passamos para uma espécie de... É um flashback na Monolapse, é um flashback em que vemos o dia anterior em que o Connery... Ou earlier that day em que o Connery está perto da escola de crianças e vemos todos os pais em burburinho a tentar buscarem as suas crianças, ou seja, o crime já está em andamento e estamos a descobrir tudo isto sem nada ser dito, né? E o Connery a pouco e pouco é revelado o tipo de pessoa que ele é e qual lugar ocupa nesta paisagem de crime que estão à procura deste abusador. E em tudo em planos gerais, que nos vão revelando tipo esta cidade, não sei se é Edimburgo, ou os arredores de Edimburgo, porque acho que é na Escócia. Eu não sei onde é que se passa o filme. Não Só tenho a certeza, mas fiquei eu na imagino que dúvida o se filme se era na passa na Escócia. Escócia ou se é só generic British town. Sim, o mood setting deste filme é super enveloping e interessante, com estes planos gerais que nos revelam estas winding roads. Estes não lugares que são tipo estas rotundas e estradas no meio de Nhures e depois ao longe uma mulher vê um homem a apanhar uma criancinha, não é? Que sai fora do rebanho de volta para casa, para o meio da floresta. E depois mais tarde quando o Connery encontra na floresta é quase meio rapey almost. His first reaction is to kind of detain her and I'm like, dude, don't do that. don't get on top of her and start. She calms down, but I think, is this the best approach? Sim, pois, foi esse momento que eu estava a falar. I was a bit, but okay, fine, alright, this guy's a bit off, you know, he wants to, it's almost like his instinct is to control the situation, go on top of her, so that's his thing, a atitude dele é tipo, não deixes fugir, tenta fazer como está tudo bem, e ele não, acho que ele na cabeça dele não os mete bem e uma outra pessoa diria, pá, tipo, tem calma, approach her. Mas ok, então nesse caso concordas comigo que essa cena teve uma reação um bocado estranha dele, não é? Eu, particularmente agora, estou a falar da cena real, não do flashback. Eu não sei se estás a falar do flashback, Não, que eu vemos a sempre cara tive a dele, falar- parece meio estranho. Sim, sempre estive a falar do real. Ok, a cena real, eu concordo que é estranho, mas acho que faz parte da personagem. Tipo, a minha reação instintiva, enquanto pessoa, seria eu não faria isso. É daqueles momentos em que nós... Pois é. É daqueles momentos em que tipo... Não, exato, ou seja, é daqueles pontos de conversa em que muitas vezes nós aqui no podcast conversamos coisas e às vezes os nossos princípios, aplicamos os nossos princípios ou aquilo que não faríamos às personagens que estamos a ver na ecrã. E muitas vezes já fui interpelado no sentido, mas Tomás, estás a aplicar aquilo que tu não farias, não é? Porque a personagem não está a fazer isso. Neste caso, Sim. Não, mas a questão é que deu-me... é inegável que torna a personagem um bocado creepy ele fazer aquilo. Exato. E dado todo Mas o depois eu desenvolvimento penso... do filme, tu pensas, ok, provavelmente é intencional então. Mas é isso que eu estava a dizer E depois eu com penso, o Miguel. exatamente, e depois eu penso, tipo, mas espera aí, a minha primeira reação instinta é esta, this is a bit, I wouldn't do this, I mean, calm down, dude, but then I think, well, esta pessoa é assim, ele comporta-se assim, faz sentido para a personagem, até pela forma como se ele desenrola, como ele se desenrola o desenvolvimento dele pelo resto do filme. Há ali um fundo bom, só que está super alimentado por just years and years and years of este desespero de querer chegar mais cedo ao local e não conseguir resolver as coisas, né? A violência já chegou primeiro que ele e ele não pode fazer nada. Portanto, ele é um poço de frustração enorme. Portanto, é uma empatia estranha que tu sentes pela personagem. Tu percebes tu percebes a amargura dele
ao mesmo tempo não és capaz de não censurar tipo, os métodos dele. Eu acho que a cena dele com a mulher é super fixe, by the way. O facto de ele chegar a casa e descarregar aquilo tudo nela, tipo, tens uma visão de anos e anos de Mas distância isso para fria mim, entre eles. esse momento todo, psicologicamente, para mim faz mais sentido, não é? Essa forma de descarga pronto, e depois revelar-nos que eles não falam e não comunicam e estas Yeah. coisas ficam sempre guardadas para dentro dele, mas pronto, mas depois a forma como ele liberta isso, basicamente insultando-a e dizendo que ela é feia, todas essas coisas. Que isso para mim é mais consistente, digamos assim, psicologicamente, com o passado dele e com estes anos, como descreveste, de lidar com estes casos, do que propriamente aquele momento em que realmente ele encontra e a reação dele é quase mórbida de eu também sou aquele tipo. Não sei, para mim eu percebo o assombramento com as imagens e isso tudo, mas simplesmente a forma como isso depois é mostrado na reação parece não coincide bem e continuo a ter alguma dificuldade em perceber psicologicamente o que é que o levaria a tratar a rapariga como se ele também fosse o assassino. É só isso. Porque eu percebo o peso das imagens e percebo o tormento que ele tem ao longo dos anos, mas eu acho que é depois disso, que isso é revelado melhor noutros momentos, noutras cenas, nomeadamente com a mulher, em que tu percebes esse peso todo, ou quando ele fala com o suspeito, do que propriamente aí. Aí, pronto, tenho alguma dificuldade, porque, pronto. Ele não deixa de ser polícia, parece-me uma reação muito. Ele depois põe, eu sei que é uma coisa choque, mas ele depois dá-lhe o casaco e põe no casaco e leva para a ambulância. Acho que depois, Sim, mas ele tem ali ele um momento, consegue um suavizar. sorriso completamente tipo. Ele Mesmo sorri. creepy, tipo. Epá, É, meu. sim, tá ali eu sei, há ali uma conjugação na situação que traduz esses pensamentos. Tipo, he's on top of her, he's smiling. He's smiling precisely para tentar mostrar-lhe, I'm a friend, calm down, it's okay, it's okay. Which I get. Mas depois é tipo, Connery, contexto, estás em cima Pois, dela. mas é Tipo, isso, mas é, ou é isso, seja, é que é esse ponto que eu não entendo se é o acting dele, se é ele que aí Uhum. não soube fazer bem epá, aquilo que eu, era eu li suposto. isso no Porque eu acho que momento. percebo na teoria Sim, ele querer sorrir e ter esse lado sim, sim, sim. empático, mas eu acho que não sei se ele depois consegue o fazer, se era esse o lado. Aham. Não sei, acho que se calhar é a cena em si, é demasiado dar nesse sentido de ele ser demasiado creepy. E a cena Energy. acontece, é demasiado creepy energy, tipo a cena é mais ou menos não é inicial, mas ainda ainda estás a perceber a personagem, não é? Ainda estás a Sim, tentar Pois, perceber sim. qual é que é o problema dele. E enquanto esse momento é demasiado, se calhar demasiado excessivo para a altura em que acontece. Se fosse mais à frente no filme, algo desse género, porque depois quando sim. ele a falar com a mulher e ele é cruel e diz coisas e há um momento em que ele parece estar a reviver memórias e começa a ser bruto com ela sem ser propriamente abusivo, mas a ser bruto. Aí tu consegues perceber, ok, este gajo tem problemas profundos e está a lidar com eles e não sabe comunicar, ou não soube comunicar até agora e agora que quer tentar mostrar à mulher que quer comunicar, só que ela nem está a conseguir entender a dor dele. Ou seja, essa cena é boa, mas o momento com a miúda é um bocado too far em termos de orquestração para nós percebermos a mentalidade dele e a psicologia dele. Too far, too Uhum. soon, se calhar. Mas o filme é interessante nesse sentido porque eu estava a ler este filme quando ele fez o Diamonds Are Forever? Qual é que foi o filme do Diamonds Bond? are forever, Sim, esse. forever. Yes, yes. Um do Shirley um, Bassey. o agreement Yeah. que ele fez com a United Artists é que a United Artists ia financiar outros projetos dele, dois projetos, acho eu, Sly Dog. Yeah. Sly Dog, mas desde que fossem tipo relativamente low budget. E este era um desses filmes que ele queria fazer que é para, não é destruir, mas tipo afastar-se da imagem do Bond. Do Bond. E por isso, dessa perspectiva, este filme faz ainda mais sentido, não é? Claramente, ele é um detetive, é um investigador, uma espécie de um agente, de certa forma, mas que é bruto, é complexo, tem uma complexidade emocional que se calhar o James Bond não tem desta forma, não é? Este Uhum. agente não é, apesar de se vestir bem de vez em quando, não é cool, não é? Tipo, Yeah, beber yeah, yeah. martini, não sei o quê. Não, tem muito mais, tem problemas muito profundos que nunca seriam explorados nos filmes do Bond dele. Mas é teatral, ou seja, é interessante, é estranho como. Eu não sei, eu gosto, mas não sei se funciona totalmente, que é a primeira metade do filme é bastante. É mais rápida em termos de montagem, ou seja, vais vendo, é um desenvolvimento quase. Né, um crime aconteceu e tentar descobrir quem é que foi, encontrar o gajo que fez,
a interrogar, e depois de repente são 3 cenas seguidas que são teatrais, não é? Isto é uma adaptação de uma peça, mas são 3 cenas Faz de sentido. diálogo longo, primeiro com a Parece. mulher, depois com o. Sim, primeiro com a mulher e depois com o tal comissário que estavas a falar, e depois com o. Voltamos atrás, vemos o que é que foi a cena entre ele e o Baxter. Yeah. Ou seja, estruturalmente em teoria, se eu tivesse a estruturar um filme, ou se tivesse alguém a estruturar um filme, parece que não faria muito sentido fazer desta forma, porque ou seja, começa o filme rápido, desenvolvimento normal, e depois agora vamos ter as 3 cenas de diálogo super longas e complexas, todas uma atrás da outra, enquanto em teoria podias até estruturar de forma diferente, porque o diálogo com o Baxter acontece mais cedo, até podias ver logo, porque não mostrar isso logo no início. Mas eu percebo que esse diálogo com o Baxter, na verdade, é o mais interessante emocionalmente e interessante narrativamente também, por isso que queres deixar isso para o fim, não é? Porque é o mistério do o que é que foi dito entre eles, O que é que o aconteceu? levou, sim, o que é que aconteceu, o que é que o levou a matá-lo, basicamente, mesmo que não fosse a intenção Yeah. dele. Essa, por isso, é um filme interessante dessa forma, da estruturação, de porquê fazer desta forma. E se fizesses de forma diferente, o que é que perdias, o que é que ganhavas? Ainda por cima, Eu gosto de um estrutura desses particularmente, momentos. honestamente. Sim, eu por acaso também gostei, até acho que funciona e não sentes muito. Propriamente o facto de Yeah. repente estares em cenas paradas, digamos assim, durante algum tempo com as mesmas personagens no mesmo sítio. Mas por acaso, para além disso que disseste, uma dessas cenas, que é com o comissário, ainda para mais, em si, sofre várias analepses e estás constantemente a saltar entre os momentos em que eles estão a falar. E ainda para além disso, tu não. Elipses. Sim, o que é que eu disse? Analepses. Analepses. Pronto, mas assim, é os momentos em que saltamos ligeiramente para a frente na conversa e basicamente, quer dizer, tu nem estás bem a cortar, indo lá para fora, vendo momentos de pausa, quer dizer, é incrível como é que ele corta constantemente dentro da sala. O que eu acho que é difícil porque, na verdade, podia dar asa àquilo correr mal porque o espaço é limitado, estás a mudar o ângulo muito ligeiramente para uma cena que de repente acontece mais tempo, algum tempo depois. Portanto, estás num espaço muito limitado com as mesmas duas personagens, mas mesmo assim resulta. Ele consegue montar bem de forma a que sentimos o tempo a passar e nunca saímos daquele quadradinho super limitado, que era algo que eu estava a sentir quando estava a ver o filme. Quer dizer, obviamente tu notas pela luz, pelas diferentes poses que eles têm na sala, que o tempo está a passar e que a conversa se está a desenrolar. Mas é muito fácil cair ali na esquisitice dos ângulos e na estranheza da montagem quando o espaço é tão curto, não é? E não há um momento claro de salto em que ok, alguém foi buscar água, alguém fez isto, ou alguém entrou, ou alguém saiu. Ainda mostra mais a eficácia dessa cena, o facto de ser tão bem, de exemplificar tão bem a passagem do tempo, sem tu sentires propriamente isso a acontecer. Eu gosto da contenção dessa cena. E gosto dessa ideia de passagem do tempo através da. Não sei se tem dissolves. I don't think so. Acho que é mesmo a mudança de ângulo, em particular, e Sim, como nós vemos as basicamente. personagens dentro do espaço. Essa mudança de posicionamento da câmara tem sempre uma introdução seguinte a onde é que eles estão na cena, nesse espaço, no escritório, que te marca. Tipo, é sempre. Oh, o tempo passou, e não só tens essa noção da passagem do tempo, a noção de passagem de tempo particular, que eles estão sempre posicionados de uma forma assim meio estranha, acho eu, quando tu vês o novo plano, acho eu. É sempre algo que os demarca, que sentes que isto está a ser um processo demorado, difícil, e que o comissário não está a obter respostas satisfatórias da parte dele, e que são estes dois homens tipo, com anos e anos de experiência, e quase uma espécie de diferenças de classe, mas dentro da polícia também em tensão a operar aí. Não é? E tu pensas que és o único que não é? Passaste por estas coisas, não é? Tipo esse ribombar de, não é? Digamos, diferentes experiências e. Não, acho que é super rico na forma como te faz entrar de uma forma cut and dry, pura e dura, no que é a experiência de polícia, digamos assim, at its most extreme. Principalmente aqueles que lidam com pessoas desaparecidas, homicídios e toda a estrutura dentro de uma esquadra, acho que é super interessante. E acho que a ideia do filme ser em tempo real e ter essa valência do teatro cria uma relação com o filme que é muito crua, né? Um filme que tem muito o poder da palavra e da giga-joga das pessoas se confrontarem umas às outras, o comissário com o detetive que é o Johnson com o suspeito. Eu gosto dessa valência de teatro do filme. Uma noção que eu tive ao ver o filme até depois foi isto, era uma peça de teatro, seria uma peça de teatro interessante. Afinal já era uma peça de teatro. Faz todo sentido. Tipo, like, é Mas acho só... que a peça de teatro original são as 3 cenas com a mulher, com o comissário e com o assassino. Acho que o que acontece, pelo menos do que eu percebi, o que acontece antes é, pronto,
é o que é mais cinemático, é tipo, é adicionado pelo filme, ou seja, não estaria na Pois, peça. pois, pois. É o que eu percebi. Mas acho que Yeah. quem escreveu o filme, ok, não consigo, teria que verificar, mas acho que é o escritor da peça em si também, por isso. Mas eu gosto muito do Connery neste filme, particularmente na cena com a mulher. Uma das cenas que me... Eu estava curioso por rever este filme, porque uma das cenas que me sempre tocou em relação a este filme é quando ele regressa à casa e tem aquela discussão com a mulher que é tudo sobre o mundo interior dele e o que ele acabou de vivenciar hoje, o desaparecimento da criança, o recuperar da criança, mas depois também a coisa difícil que é revelar-lhe que é possivelmente matou um homem enquanto bebe e está distraído, não é? Ela está a procurar a atenção dele, a tentar percebê-lo, e ele está ali, away, opening the bottle, pouring it away from her. E a forma como ele usa o espaço e como depois eles sentam-se nos sofás e estão completamente distantes um do outro, neste plano geral, e ele de repente diz: Porquê é que não és bonita? Tipo, fucking shit. É tipo, that's awful. That's awful, but eu gosto bué da valência de num diálogo poderes congeminar diferentes pontos de conversa ou diferentes temas que aparentemente nada têm a ver um com o outro. Homicídios, desaparecimentos de crianças com porque é que não és bonita. Parece que possivelmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas está super ligada a uma pessoa completamente consumida por anos e anos de trabalho, um trabalho complicado, de repente viste um casamento que aconteceu quase, parece-me a mim, no subconsciente, olha, aconteceu por acontecer. E só agora que ele está um bocado a refletir estas coisas em voz alta para ela, para fora, e é tipo, shit, man, tipo, this is so sad and hard. E o facto de acontecer num plano geral, que os coloca quase in a bullfight, um contra o outro, só te faz sentir ainda mais o silêncio da situação. Tipo, what do these people have to say to each other at the end of like 30 years of marriage? É só triste. Sim, e é algo que se calhar ele nem diria, mas se não fosse o peso de ter de se expressar, pronto, ele acaba pelo fazer, não é? É como se fosse um mecanismo de defesa. Olha, deixa-me cá insultar-te para não, para Sim, sim, não sim. aprofundares mais sobre o que é que se está aqui a passar dentro de mim. Quer dizer, é como se fosse um desvio, não é? E é como diz, realmente é uma cena triste. Ter de ver este momento todo, porque realmente são tudo palavras fortes, não é? Não é. São coisas a sair que realmente parece que nunca foram ditas e isso sente-se bem na cena. No caso, o momento mais sincero do personagem do Baxter, de repente ele não é uma personagem muito opinativa ou que se deixa fechar durante bastante tempo, mas de repente começa a dizer Men like you all my life, always pushing me down. It feels almost like there's gonna be. Parece que vai haver uma confissão, em algum sentido, mas nunca existe. I don't know what to think of Baxter, tipo, é quase tipo. Será que é? Será que não é? Not sure. Mas também, Não sei se ele é ou se não, mas tem, não sei, a atitude dele é um bocado, parece que está a gozar com ele, parece que está a Sim, desfrutar de estar a irritar tanto o Sean Connery. sim, eu acho que uma pessoa inocente não Pois é fazia isso, isto. é estranho. Ele fala demais e não se defende. Acho eu, não é? Quer dizer, uma pessoa inocente revoltar-se, acho eu, por estar ali, não é? E se sente-se que realmente não era culpado. E ele está ali quase casualmente, quer dizer, não, de alguma coisa parece ser culpado. Pois é Não isso. sei se é daquele crime, mas. ele até fuma e tudo ali sozinho. Sim. Yeah, yeah, yeah. Se bem que quando ele é apanhado, tu não tens propriamente indicação de porque é que eles acham que ele é suspeito, Pois não é é? isso é que é Eu fico um estranho. bocado perdido com a forma como Não, eles o ou seja, apanham e o que eles estão a fazer. rapidamente assumem que ele é o culpado daquilo. Não, a questão é a metodologia com que eles abriram a noite foi: ok, comissário, vão lá fora e apanhem Yeah. todos os tipos ligeiramente suspeitos, sozinhos, e portanto este Sim, gajo mas bêbado decidiram só apanhá-lo. Tipo, O a curioso forma é que como eles eles fazem focam-se é que tipo. particularmente nele. Não, pois é, exato, e ao ser assim, parece que eles literalmente pegaram num gajo bêbado sozinho na estrada e Sim. olha, este é o assassino. E nem se Não, explica mas porque é que também, o assim, Sean Connery tem essa mas acho que havia segurança mais na coisas em suspeita. relação a mas ele sim, que eu acho que indicavam. há suspension, eu tenho suspension of disbelief enough para pensar: ok, eles trouxeram e à partida o que era suposto fazer era, se ele não é culpado, se não há suspeita, deixem o homem sair. O comissário até frisou isso, não vale a pena tê-lo aqui. Quem o mantém ali por lá do necessário é o Sean Connery, porque é ele que se fecha na sala com ele. Ele já devia ter ido embora, ele não é suposto, tipo, não era suspeito de nada. Mas isso eu assumo que eles fossem fazer, tipo, libertá-lo. Agora, tens de ter na mesma indicação, pelo menos para nós, espectadores, vá, de qual é que é a razão real de que eles suspeitam tanto que é ele, não é? Porque a forma como eles tratam, parece que eles buscaram um tipo qualquer que estava ali a vaguear e, Sim, assumem, quer dizer, e a certeza com que eles depois
introduzem-no ali na sala como suspeito do crime, quer dizer, mas porquê? Tipo, o que é que Eu ele. não acho que é com Quais são as certeza, digo, eu só estou a testemunhas? Eles, por eles, eu digo grupo de polícias. O grupo de polícias diz Eles não libertem-no. escolhem trazer O mais Sean ninguém para Connery ali. é o único que tem a certeza. O Sean... que tu não vejas, que tu vejas. Eu não sei o que é que se passa nas outras salas. Não, o Sean Eu não Connery sei o que tem é que você 100% de certeza. O outro diz que O Sean é Connery tem 100% de certeza. 60-40. Não sei em que Mas- sentido, mas acho que mas é. mesmo- Provavelmente se o Sean não 60-40, estivesse quer ali, dizer. eles libertavam-no. Por não Eu tem, acho, o eu acho único é que é eles tipo não. extremo. Eu Yeah. acho é que eles não revelam cedo alguns elementos que eles depois mais tarde dizem, com o facto de ele ter lama e sangue nas mãos, Pois é que, isso. que são mais indicação de que ele Sim, pode isso ser um facilitava. suspeito daquele crime. Porque inicialmente parece ser só. Ele nem tem sangue, tu não o vês tipo, com sangue inicialmente. Yeah, Parece ser só yeah, um tipo que estava a vaguear na rua. E tu pensas, yeah. estamos. Tu apanham um gajo à noite e por isso é o suspeito do assassino daquelas raparigas todas. Epá. Mas pronto, depois alimentam mais um bocadinho porquê dessas suspeitas, mas inicialmente foi assim um bocado estranho, sim. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme no próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombástica! De nada. De nada.